Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, né? Conhecer de fato o que é laser, o que é LED e a diferença entre os dois. Então, as pessoas acham que laser e LED é a mesma coisa. Não são, tá? São tecnologias com parâmetros diferentes. Logicamente que eu vou explicar hoje, através desse meio, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais leve, até para que o conhecimento possa chegar a qualquer entendedor. Nós temos uma explicação científica, uma explicação mais a miúde, e eu vou traduzir isso para vocês de uma maneira clara, de uma maneira que definitivamente você consiga entender, né? Desmistificar e parar de falar que é tudo igual, porque não é. Então, nós temos a luz. O que é a luz? É um conjunto de fótons. E o que é fóton? É um pacote de energia. Então, nós temos em qualquer emissor de luz, de uma lâmpada convencional a qualquer outro emissor de luz, um conjunto de fótons, um conjunto de pacotes de energia sendo emanado. A forma como essa luz se propaga, como ela se espalha, se ela vai para todos os lados, se ela é colimada, se ela vai por uma área, uma banda específica, isso tudo vai influenciar não só na potência de absorção, né, dependendo do meio em que se trabalha, mas também na forma e principalmente de absorção e abrangência desses fótons. Então, a quantidade de fótons vai influenciar e muito, né, na potência do equipamento ou do gerador daquela luz. A quantidade de energia que tem vai influenciar e muito na ação dessa luz, mas a forma de propagar, a forma como ela é entregue, como esses fótons viajam, também influencia. Então, seria a mesma coisa de nós dizermos que uma lâmpada que ilumina uma sala de 10 watts vai ter a mesma iluminação de uma lâmpada de 100 watts. Não é, né? Todo mundo sabe que quando você compra uma lâmpada mais econômica ou com menor potência, ela vai iluminar menos. E aí nós vamos ter isso na prática cotidiana de todos nós lá em casa. Então, primeira lição é que quanto maior a potência de uma luz, maior é seu poder, né, de liberação de fótons. E esses fótons vão ter um caminho a percorrer, uma abrangência. Esta forma de entregar esses fótons vai determinar muita coisa quando a gente traz aí para a realidade saúde. Então vamos lá, vamos focar o nosso estudo em lasers e LEDs. Se eu tenho um meio emissor mais puro, cujo pode ser, né, um gás nobre, pode ser uma pedra preciosa, então é o meio emissor daquela luz. Quem é que faz a luz acontecer? É o meio emissor. A forma como se propaga, como essa luz chega até a ponteira para ser aplicada aí na pele, ou no cabelo, ou em cirurgias. Então, como é que essa luz foi feita? É o meio emissor. De que ela é feita? É o meio emissor. Como essa luz viaja, como esses fótons se propagam até o momento de serem aplicados, é que é ali a questão da abrangência coerência. Então, nós temos fibras ópticas no mercado, que são puras, colimadas e, portanto, mais caras. E nós temos os polímeros, diversos polímeros também, que são utilizados aí no mercado da saúde como um todo, enquanto ponteiras. E temos também os jogos de espelho cônico, que vão colimar aqueles fótons, aqueles pacotes de energia para serem entregues em uma determinada área. Então, a primeira lição que fica é: o laser, ele sempre vai ter ou uma fibra óptica coerente ou um jogo de espelhos cônicos colimado, para que os fótons de pureza ímpar, que são emitidos ali pelo diodo, cheguem de uma forma mais ordenada no alvo. Os LEDs
São tecnologias muito mais interessantes do que as lâmpadas para a saúde, e também o é para os nossos televisores, para os semáforos, para várias outras aplicabilidades no nosso dia a dia. Pela sua economia, em primeiro lugar, né? Porque o tempo de vida útil de um LED é infinitamente maior que o tempo de vida útil de uma lâmpada, pelo fato de a lâmpada, ela emite todos os comprimentos de onda livre. E o que é comprimento de onda? Comprimento de onda é irradiância da luz no eletroespectro fotônico. É quanto essa luz tem de densidade de energia e de radiância. Isso já requer um estudo um pouco mais aprofundado. Mas para entender, basta saber que quando você trabalha com 660 nanômetros, você trabalha com o nanômetro, né? Que é um comprimento de onda que determina que essa luz é de intensidade, né? Que você consegue ver a sua irradiância na coloração vermelha. E nós podemos ter lâmpadas, LEDs e lasers com vários comprimentos de onda ou com comprimento de onda puro. Em se traduzindo na prática, os lasers sempre foram produzidos desde sua essência de uma forma mais pura. Então nós podemos ter um espectro de comprimento de onda infravermelho que vai ter uma banda de radiância somente do infravermelho. Um espectro do vermelho, do azul, do violeta, de todas as cores, só que é uma banda específica, bem específica daquela irradiância. Já quando a gente vai para a lâmpada, a gente tem todos os comprimentos de onda, desde os não visíveis quanto dos visíveis, dos não ionizantes quanto dos ionizantes, aqueles que podem causar alterações no DNA e aqueles que não podem. Por isso que a gente tem que ter uma série de cuidados quando trabalha com lâmpadas, seja para qual finalidade for, seja para iluminar a nossa casa, o ambiente que está sendo iluminado aqui, por exemplo, ou seja na saúde principalmente. Trabalhávamos com a luz intensa pulsada de uma maneira bem mais ampla. Hoje, com a evolução e estudo, já se caracterizou a função específica para a mesma. Não é que seja ruim, gente. A gente não tem nada de ruim na saúde. Mas a gente tem coisas que tem que ter mais cuidado, com mais parâmetros, porque podem ser mais perigosas. Com relação a ainda se falando de lâmpada e de vários comprimentos de onda, nós temos os comprimentos de onda até 400 nanômetros ou nanômetros, caracterizados, né, como ionizantes, aqueles que podem alterar algum tipo de anomalia, alguma alteração no DNA de uma célula. Então são tecnologias que somente médicos e ou cirurgiões dentistas extremamente habilitados podem estar utilizando aí dentro do cotidiano clínico da saúde. Raio-X, raio beta, raio gama, ultravioleta, são luzes e comprimentos de onda que são restritos para uma área. Todos os comprimentos de onda acima de 400 nanômetros ou nanômetros, esses são liberados com controle, lógico, né, da Anvisa, são liberados para o uso da saúde. E aí entra aí, nesta categoria, os comprimentos de onda visíveis e não visíveis ao olho humano, né? E temos nessa categoria os lasers e LEDs utilizados no cotidiano clínico, assim como luz pulsada e outros métodos, né, como lasers de depilação, que estão dentro desse âmbito. Todavia, como é que eu faço para saber se essa luz, né, que está dentro da faixa não ionizante, ela pode ser usada por um profissional da área não invasiva ou se somente um médico pode utilizar? Isso é fácil, pessoal. Isso aí está fácil de você entender. A potência do equipamento e o cromóforo específico que o absorve vai ser determinante para saberem como essa luz se comporta, se ela vai roubar água do tecido, obliterando e queimando o tecido, se ela vai agir lá no osso, né, fazendo uma cirurgia do osso, se ela vai agir na retina, sem com isso lesionar os olhos, fazendo uma cirurgia no globo ocular, se ela vai estourar uma pedra no rins, né, sem com isso lesionar o tecido pele e seus anexos ao passar por ele. Como isso é possível? Isso é possível através do cromóforo.
que aquela luz, aquele comprimento de onda sendo emitido naquela potência, só é absorvido por um cromóforo específico. Por isso, passa por outras áreas do tecido sem fazer exatamente nada, porque aquele comprimento de onda, ao passar por aquele tecido, não tendo um cromóforo alvo que o absorve, ele não tem, né, os seus fótons reagindo quimicamente com o mesmo. Então, saber o que é laser e saber o que é LED é o primeiro passo para que vocês possam entender no futuro como essas reações químicas podem acontecer em várias instâncias. Na área da saúde é muito comum a gente achar pessoas que confundem emissores lasers com emissores LEDs e realmente são bem parecidos. E é por isso que eu quero contar para vocês que essa diferença é mínima ao olho nu, mas de grande diferença em reações químicas se tratando, né, do cotidiano, de aplicabilidade. Então vamos lá, um laser terapêutico, que é o que nós vamos abordar aqui, é produzido por um conjunto de gases e emitido através de um diodo seletivo, INGAIAP, Gaia, que vai determinar o comprimento de onda. Se ele é infravermelho ou se é vermelho, vai condizer com a quantidade de gases nobres e a combinação deles lá na fabricação do diodo. Entrando em combustão, faísca, né? Sai-se a luz, e aí esta parte técnica nós não vamos abordar aqui, que também não é nosso foco, né? Nossa área de atuação, mas se vocês quiserem a gente pode pedir uma explicação científica, né, da produção de um laser para um dos fabricantes e colocar aqui no canal para vocês. Isso não é um problema, todavia não vejo o porquê, né, isso vai enriquecer aí o nosso conhecimento. Dentro ainda da linha de raciocínio, o laser sendo produzido por um diodo puro, vai passar os fótons, os pacotes de energia gerado por esse emissor, vai passar por uma fibra óptica coerente. Esta fibra é uma fibra cara, então não existe lasers puros, barato, porque o diodo é caro, a fibra é cara, a tecnologia é cara, não é algo que você vai achar emissor laser, né, de colocar aí como apontador de slides, são baratos. Por quê? Porque eles têm uma potência muito baixa. Então, quanto maior a potência, quanto maior a quantidade de fótons produzida naquele equipamento, mais caro é o diodo. Então, nós vamos ter diodo de 1, 10, 20, 50, 70, 100, 120, 200 miliwatts. Então, professora, onde que eu olho a potência de um equipamento? Não é no nanômetro ou nanômetro, que é a sigla NM, e sim na sigla MW, miliwatts, que quer traduzir para você, logicamente de uma linguagem universal, utilizada pelos físicos, né? Quantidade de pacote de energia que você tem para trabalhar com aquela luz. Quanto maior for a densidade e a quantidade de pacotes de energia, melhor é o desempenho do seu equipamento. Menos tempo ele leva para entregar esses pacotes de energia ao seu alvo. Então, os lasers geralmente estão na casa de 100 miliwatts, utilizados hoje aí pelos fabricantes nacionais. Nós somos, com muita honra, exportadores da tecnologia, a gente não precisa importar essa tecnologia. Logicamente, os diodos muitas vezes não são produzidos no Brasil, nem as fibras ópticas, mas a montagem e todo o esquema, né, dos equipamentos e funcionamento quântico são. Então, uma tecnologia nossa, e eu tenho muito prazer em falar isso, porque muitas pessoas vangloriam coisas que vêm de fora do Brasil. Eu já sou ao contrário, eu acho que quanto mais o nosso povo se desenvolver e nós temos capacidade disso, nós somos referência em várias áreas e às vezes a gente não é valorizado, o nosso próprio povo não nos valoriza. Nós vamos hoje também acabar com isso por vez. Eu não quero saber do que vem de fora, exceto o que venha para somar, né? Assim como quando eu dou aula para outras línguas, outros países, eu não vou para competir, eu vou para somar. Então o contrário também existe.
E esses diodos de lasers e de LEDs, eles vão se distinguir, né, através da sua pureza. Quando a gente tem um emissor de diodo com algumas faixas da tonalidade, da irradiância da luz, e não a luz pura, nós temos o primo pobre do laser, que é o diodo de LED, que é infinitamente melhor que uma lâmpada no sentido de pureza de comprimentos de onda, porque a lâmpada, como eu já disse, vai emitir todos os comprimentos. Já o LED vai emitir um único espectro, ou seja, se é azul, ele emite vários tons do azul, mas é só azul. E se é vermelho, ele vai emitir vários tons do vermelho, mas só vermelho. A lâmpada, por sua vez, a gente vai entender esse mecanismo. Muitas vezes a gente trabalha lá com a famosa luz intensa pulsada, onde nos primeiros equipamentos ficava muito claro. Nós tínhamos lá os filtros. Então era uma lâmpada que emitia todos os comprimentos de onda e eu colocava um filtro nela para sair somente o espectro, só o comprimento de onda que eu desejava. Hoje os filtros já são automáticos no comando do aparelho, por isso você às vezes não tem que trocar mais, mas automaticamente dentro do aparelho já existe essa leitura de troca de filtros que foram se modernizando. Então a gente vai entendendo melhor as coisas conforme a gente vai quebrando um pouco os tabus, né? E enaltecendo coisas que a gente por vezes no fundo já sabia. Quando a gente estudou lá atrás na física, Einstein já tinha nos mostrado um pouco de tudo isso, né? Só que enquanto adolescentes a gente não sabia exatamente, não nos foi contado exatamente em que nós iríamos empregar essas informações. E aí está um erro grotesco da educação. E como professora de base, eu sou professora de magistério, né? Formei com muita honra, minha primeira formação foi com a vocação educacional. E eu penso que todas as vezes que você se modifica para educar, muitas vezes passando até em cima de algo que você falava assim, isso eu não vou fazer, acaba fazendo em prol da educação, você colabora. E a educação, ela precisa mudar nesse sentido. A gente precisa mostrar onde, como e porquê. Nós precisamos da base científica para colocarmos em prática a estrutura do que nós vamos usar de verdade, né? Muitas vezes a gente não sabe para que estudar química, estudar física, para que passar por aquela tabela periódica, né, gente? E quando a gente vai dissertar sobre um assunto específico na área da saúde, principalmente, a gente vai se deparar com a necessidade de entendermos física, com a necessidade de entendermos química. Todavia, sem aquela coisa mais leve. Então, o que nós estamos discutindo aqui hoje, se não pura física? Então, é isso aí. Pega um livro lá, vê, da 8ª série, primeiro e segundo ano de científico, você vai ver tudo isso que a gente está falando de uma maneira mais condensada, né? Menos simplificada, mas está lá. Então, a gente tem base para tudo que está falando. Mas voltando aqui a nos concentrarmos sobre o que é luz laser e o que é luz LED, essa quantidade de fótons que você tem no equipamento para utilizar, essa potência, vai determinar então uma lei bem básica da física, que é inversamente proporcional. Então nós temos o tempo, né? É a velocidade de entrega, e nós temos o caminho a percorrer. Lembra, gente? Nossa, quem não lembra aí? Puxa na memória, vocês vão lembrar comigo que o carrinho demora quanto tempo um carrinho demora para percorrer 10 quilômetros, né? Se ele está viajando a X quilômetros por hora. Gente, é muito chato quando a gente não tem um propósito, mas é muito legal quando a gente entende esse propósito. E o propósito da luz é esse. Quanto maior a potência, menor vai ser o tempo para entregar o pacote de energia ao tecido-alvo. Então, muitas vezes você vai comprar um equipamento e não sabe por que um custa mais caro do que o outro. Pode saber você que existem diferenças de potência nos emissores. Quantidade de emissor não quer dizer muita coisa, mas a potência por emissor e quantidade de densidade de energia por área a ser trabalhada
quer dizer muita coisa. Então a gente vai sempre pegar por base uma área determinada, que nós vamos determinar para LEDs 1 palmo de mão e para lasers 1 centímetro quadrado, para termos então como dar parâmetro de potência nos nossos equipamentos. Então se eu tenho um equipamento de 50 miliwatts para entregar 1 joule em 1 centímetro quadrado, eu vou demorar mais tempo para entregar esse mesmo 1 joule do que num aparelho de 100 miliwatts de potência. Então, para entregar uma mesma quantidade de dose de energia, né, de densidade de energia, em um mesmo parâmetro de ponto, as potências serão cruciais. Então, um aparelho de 50 miliwatts, ele não vai ter o mesmo preço de um aparelho de 100 miliwatts. Um aparelho com um emissor de laser não terá o mesmo preço que um aparelho com 2 ou mais. E assim sucessivamente. Então, nós vamos ter que observar isso na hora de adquirir ou às vezes na hora de entender a tecnologia já adquirida. Para LEDs, nós vamos ter um parâmetro diferente de aplicação, porque nós vamos ter um diodo com algumas tonalidades da cor viajando em algumas direções. Nós não temos a colimação tão precisa, né? Eu costumo brincar chamando do LED o primo pobre do laser por causa disso. Porque ele nunca vai ter o comportamento óptico de qualidade óptica da luz laser, mas ele está muito próximo nos espectros, ele tem uma proximidade de pureza muito grande. Todavia, para produzir um LED, um diodo de LED, nós temos um custo mais baixo, por não ter uma exigência de tamanha pureza. E também para propagar essa luz LED, os equipamentos usam espelhos cônicos menos colimados, então, portanto, um pouco mais em conta. Então, essa luz ela tem esse comportamento de viajar em várias direções e não ser colimada. A diferença crucial de um laser e de um LED, a grosso modo, é essa colimação, essa pureza. E nós vamos entender isso de uma maneira dinâmica na prática, em termos de quanto maior é a pureza e maior é a colimação de uma luz, menos é o tempo que ela leva para transcorrer, né, em reações químicas e melhor é a sua penetração. Então nós temos aí duas incógnitas importantíssimas ao se comparar tecnologias laser e LED: tempo e penetrabilidade, eficiência, eficácia. Os lasers sempre serão minhas meninas dos olhos em reações químicas na velocidade da luz. Já em contratempo, os LEDs, por serem tecnologias um pouco mais baratas, nos trouxeram a possibilidade de trabalharmos com comprimentos de onda, que se fôssemos escolher lasers, seriam caríssimos. Então, um laser azul, por exemplo, é um laser bem caro. Então nós trouxemos a tecnologia LEDs com uma pureza fantástica, com um fator, né, de trabalharmos em áreas mais superficiais e, portanto, baseados em reações químicas. E aí não excedermos em tempo, porque às vezes as pessoas pensam: eu tenho uma tecnologia LED que não tem tanta potência assim, então eu vou aumentar o tempo. Fazendo isso, você pode interagir erroneamente com reações químicas desfavoráveis, criando aí muitas vezes condições propícias para radicais livres. Então nós temos aí tabelas para serem usadas, estudadas com comprovações científicas e clínicas, para que não haja exacerbação. Tudo com dose, gente. Tudo na dose certa é muito bom. Tudo de maneira exagerada pode trazer transtornos e problemas. Nós temos aí o nosso astro-rei, o Sol, para nos dar essa vivência exata. Se você não tomar sol nenhum, você pode ficar doente, né? Principalmente a sua pele é a primeira a sentir, né? Além da falta do déficit de vitamina D, você também pode ter vários fungos, várias intercorrências. Já o excesso de sol também é ruim para a mesma. É a primeira a sentir também a radiação ultravioleta, causando aí problemas de queimadura, até mesmo vir a gerar anomalias como câncer. Então, o que vale aí, né, que segue a dica para a vida toda da gente, é a dose certa.
Então, os lasers e LEDs são de suma importância para a sua aplicabilidade clínica, para o seu sucesso, não só entender o que é laser e LED, diferenças entre eles, mas saber aplicá-los de maneira correta, assertiva e ética dentro do seu cotidiano clínico. E no nosso próximo encontro, com certeza, eu vou desmistificar isso para vocês de vez por todas, entenderem como utilizar doses assertivas, doses de sucesso, baseando isso aí, né, dentro do fototipo e dentro da temática científica da saúde estética. Bom, espero ter ajudado você em dar um primeiro start no conhecimento de diferença entre lasers e LEDs. Já para discernir entre laser cirúrgico e LED e laser terapia, aí ficou mais fácil ainda. Entendeu já, nessa nossa conversa, o que é luz, que é um conjunto de fótons, que esses fótons são pacotes de energia que vão doar essa energia para cromóforos específicos, tecidos-alvo, e por isso ali, né, dependendo do meio emissor, da forma de propagação da luz e da potência, você vai discernir se é laser cirúrgico ou terapêutico e se é LED, qual a finalidade do mesmo. Então nós vamos, a partir de agora, poder conversar sobre laser cirúrgico versus laser terapêutico. Primeira coisa, o laser cirúrgico ele é usado apenas pelo âmbito da saúde, dada como saúde invasiva, que é a classe médica e do cirurgião dentista habilitado dentro da sua área de atuação. Quem é que pode trabalhar com laser hoje através das normativas da Anvisa? Exceto sob regulamentação e aval dos conselhos de classe, está chancelado pela Anvisa apenas para procedimentos ablativos na pele, né? Apenas médicos. Até o momento, a regulamentação de cada profissão, ou seja, a biomedicina, a fisioterapia, a odontologia, a estética, né, em âmbitos de regulamento, poderão chancelar, autorizar cada profissional a trabalhar com equipamentos específicos. Eu aqui apenas falo sobre o âmbito geral, que é o âmbito da Anvisa. Então, para a Anvisa, apenas profissionais médicos podem atuar com lasers ablativos, chamados lasers cirúrgicos, que têm o papel de obliterar, queimar, né? Trazer o novo. São o CO2 fracionado e outros do mercado. Vale para você um esclarecimento e vale buscar junto ao seu conselho soluções, caso queiram trabalhar legalizados com essas tecnologias. Já o laser terapêutico, que é o laser não invasivo, que é esse no qual eu trabalho há muitos anos e venho trazer para vocês o conhecimento complementar, a Anvisa preconiza que com capacitação mínima de 16 horas e habilitação mínima de 60 horas, todos os profissionais da área da saúde poderão atuar em seus devidos fins. Então, para cada formação, há uma atuação do laser terapêutico. Traduzindo, se eu sou fisioterapeuta e trabalho apenas com reabilitação, eu vou fazer um curso de capacitação e ou habilitação para lasers terapêuticos em reabilitação na classe fisioterapia. Se eu sou da área da estética e quero trabalhar na pele, eu vou atuar e fazer cursos de capacitação e habilitação para o uso do laser e LED na pele. Então, cada área vai ter a sua aplicabilidade. Os lasers, no entanto, podem ser usados por todo e qualquer profissional da área da saúde, desde que devidamente habilitados e capacitados. Todos os equipamentos, e isso é uma dica muito importante, deverão ter chancela e aval de autorização da Anvisa, que é o órgão supremo que fiscaliza tudo o que tem aí para trabalhar, né, no âmbito da saúde. Então é muito importante, ao escolher tecnologias, sejam nacionais e ou não, que você tenha acesso a essa informação, Anvisa. E não é simplesmente pegar o número que te dão, é pegar esse número
ir até o site da Anvisa, que é de domínio público, e fazer a consulta para saber se aquela informação passada ela é válida, é real e se está dentro do prazo. É muito importante sabermos isso, porque é de nossa responsabilidade. Nós somos profissionais da saúde com uma grande responsabilidade na mão, que é devolver saúde estética. E para isso, nós utilizamos ferramentas, e essas ferramentas têm regras e regulamentos. Bom, um pouquinho deu para conversar com vocês. Dá para agora a gente conversar um pouco avante, sobre assuntos um pouco mais específicos. Espero, contudo, não mais ouvir que lasers e LEDs são todos iguais, que é tudo a mesma coisa. O LED vai agir em uma área específica, pois os fótons viajam em algumas direções e ele tem algumas tonalidades da cor, não tendo uma pureza precisa de um laser. O laser, por ser mais puro, ele vai viajar com seus fótons colimados através de uma fibra coerente ou um jogo de espelho cônico e irá atuar de maneira mais rápida e mais precisa. Com lasers, ganhamos velocidade à saúde estética. E os LEDs são nossos complementos, braço direito, para que possamos aí traduzir, devolver de novo, realçando para vocês. Fototerapia é uma terapia que devolve a saúde estética através de reações químicas iniciadas por fótons de luzes específicas e seus cromóforos. Vamos aprofundar nesses estudos e vamos para frente, porque atrás vem gente. Estamos na era da luz. Beijo!